chegando. Será que o Flamengo antecipa isso hoje? O que você acha? Eu acho que o Flamengo ganha e com facilidade, mas eu quero ver se você vai saber fazer o gol a lá Gabigol. Não, só quero te falar uma coisa. Você só vê o Flamengo onde? Aqui na tela do SBT. O SBT é a casa da Libertadores, minha amiga Isabelle Benito. Vamos lá, vamos lá. Ontem eu fiquei esperando, chefe, eu vou falar aqui. Ontem na hashtag do Twitter, Fátima Bernardes botou no telão dela lá e só dava Flamengo. Hoje ou ontem, não sei. Eu falei assim, gente, fala, Fatinha, onde que vai ser o jogo? Não dá, né, Dani? Mas o povo sabe. O SBT... É só na tela do SBT. Exatamente. Vamos lá, atenção, pode ir? atenção. Ontem você tentou botar ela no chão e bater, tipo cobrança de falta. Será que eu consigo? Tenta de novo. Ó, cuidado com o monitor. Aê, boa! Mandou um foguete pra... rasteiro. Né? Tô de Barley aqui de vermelho do Flamengo. 3, 2, 1. Beijo pra você, 3, 2, 1. Foi! Muito obrigado, Isabelle Benito e turma do SBT Rio, SBT Esporte Rio começando. E hoje o programa tem todas as informações do Flamengo. Mais tarde tem Flamengo na tela do SBT pela Libertadores. O time vai encarar o Unión La Calera, no Chile. O SBT transmite a partida. Vamos ver as informações do Flamengo, como o rubro-negro chega para esse jogo. Vamos lá. As imagens são do treino do Flamengo, realizado no CT do Everton de Vinha del Mar, no Chile. O time trabalhou forte sob o comando do técnico Rogério Ceni. Para a partida de hoje, Bruno Viana deve jogar na zaga ao lado de William Arão, já que Rodrigo Caio ainda está na chamada fase de transição. A vaga de Gerson deve ter João Gomes, que iniciou a partida contra a LDU, mas Hugo Moura também é uma opção. No gol, a dúvida se Rogério Ceni escala Hugo Souza ou Gabriel Batista na vaga de Diego Alves. Gabriel foi bem na última partida contra o Volta Redonda e agrada grande parte da torcida. Mas Hugo Souza tem mais experiência como titular em jogos importantes. Com 100% de aproveitamento nas 3 primeiras rodadas, o Flamengo vai fazer sua última partida fora de casa na fase de grupos. Mas com um desafio a mais, o gramado sintético do estádio. E o pior é que o time não fez treinamento de reconhecimento no local. O jogo terá um sabor especial para o chileno Isla. Ele nunca atuou profissionalmente por um clube em seu país, apenas em jogos pela seleção. É muito difícil jogar num campo sintético, é muito difícil, muito diferente, a bola vai muito diferente, se corre de outra maneira quando uno joga num campo normal. Para garantir a classificação para as oitavas de final com 2 rodadas de antecedência, o Flamengo só precisa de uma vitória simples. Caso vença e LDU e Vélez empatem na outra partida do grupo, o rubro-negro também garantirá a liderança da chave. Pode classificar hoje, pode classificar também, já garantindo o primeiro lugar. A gente vai falar do Flamengo, mas antes eu quero convidar você a participar do nosso SBT Esporte Rio. Hashtag SBT Esporte Rio no Twitter. Ou... Ih, o Pedro saiu? Ah, não, o Pedro tá aí. Ou o Jogo da Velha, SBT Esporte Rio. Você participa daí, a gente registra daqui, é o Twitter de todas as torcidas. Ô, Pedro, certeza está com frio? O que aconteceu aí, cara? Cara, do nada, sua bateria está acabando. Eu falei, meu Jesus Cristo, não tem como ficar fora. Foi plugar o carregador? Eu tenho que secar o Flamengo nesse programa, Daniel. Alguém tem que fazer essa função. Não é possível. Eu tive que colocar aqui na tomada, foi mal. Tá certo. Pedro Certezas, meu amigo Casimiro, Deco do Saudações Rubro-Negras está aqui participando com a gente. Alô, Deco, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ô, Deco, o Flamengo vai pegar um campo de grama sintética. O Isla disse que isso pode prejudicar o time. Na tua avaliação, pode prejudicar mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Casimiro. Boa tarde, Nação Rubro-Negra. Eu acho que o Flamengo tá voando. O Flamengo, com menos de 3, eu não comemoro hoje. Né? Depois do secador, Pedro, certeza, aí que eu tenho certeza mesmo que o Flamengo vai detonar o União La Calera. O Flamengo seca o Fluminense, nada certo, irmão. Daqui a pouco vem o palpite dele aí, 2-1 La Calera. Aí vai pro 4-0. Ô, Casimiro, o próprio Isla disse que é complicado, que o Flamengo tem que tomar cuidado com a grama sintética. Aí vem o flamenguista que diz que não, vamos atropelar, não tem nada não. Quer dizer, ele tá mais confiante que o próprio Isla. Mas é natural também, né? Porque o Isla tá fazendo de bobagem, eu vou te falar, hein? É melhor o Isla tomar cuidado com ele, não com a grama sintética. A grama sintética é o menor dos problemas do Flamengo. Pede pro Isla prestar atenção durante o jogo
que ele tá deixando ali aquela lateral ali, uma avenida. Preste atenção no trabalho dele, de repente com a grama sintética ele vai ficar com medo, vai jogar mais tranquilinho. Mas é isso, cara, vamos ser sincero. O Lacalheira não tem como, não tem nível pra jogar com o Flamengo, Daniel. A galera tenta, o gramado sintético, para, não tem cara. O jogo podia ser num lago, podia ser numa estrada esburacada. Polo aquático, né, bicho? Gente, tem como fazer. Se o Flamengo não vencer de muito, é vergonha. Não, pode chegar na hora do jogo e aí isso é complicado. Só que aí amanhã a gente tem que chegar aqui e falar: o Flamengo não pode complicar um jogo contra o Lacalheira. Desculpa, não pode. Não pode. O Flamengo não tem direito de complicar um jogo contra o Lacalheira. Não tem. Deixa eu ir lá no Twitter, que o pessoal tá participando. Deixa eu rolar uma pergunta pro Deco. Tem pergunta chegando no Twitter. Será que o Rogério Ceni escala... Ih, rapaz. Pedro com o Gabriel Barbosa e saca Everton Ribeiro? Também poderia sacar do time titular o Bruno Henrique. Ô Deco, o Rogério Ceni não é de fazer mudança, né? Mas essas mudanças aí não seriam tão ruins, né? Daniel, mas eu não acredito não. Acredito que ele vai com o Everton Ribeiro pelo lado direito, com o Arrascaeta do lado esquerdo, alternando com o Bruno Henrique, tá? Dependendo o lado esquerdo, né, da nossa defesa, né, o lado direito do ataque do União Lacalheira é o lado mais forte ali, com o Ramires. Né, deu um pouco de trabalho no primeiro jogo, né, quando o Flamengo fez 2-0, aí eles voltaram de outra maneira, o Flamengo relaxou um pouquinho, e aí saiu aquele gol num lançamento do Ramires, né, o lateral direito, e eu acho ali que ele vai continuar ali com o Bruno Henrique, alternando com o Arrascaeta, mas o Arrascaeta mais por dentro, né, encostando no Gabigol, o Pedro para o segundo tempo, é isso que eu imagino. Daniel, Pedro... eu tenho a suspeita de que o pessoal que manda essa pergunta aí de colocar o Pedro seja a família do Pedro. Eu acho que eles fazem um fake ali pra todo dia vir aqui no programa e falar assim: eu acho que dá pra colocar o Pedro aí no meio, hein? E aí todo dia a gente fala: não, hoje a gente já discutiu isso. Aí o cara: e o Pedro, hein? Vai vir ou não vai vir? Mas eu acho que todo dia tem isso. Eu acho que tem. Porque todo dia, toda semana ele faz gol, ele entra, faz gol. Joga de titular, faz gol. Então aí o torcedor fica: cara, mas dava pra colocar o Pedro, Mas não tem o que fazer, a gente volta a falar, repete. O Pedro é um reserva de luxo. Casimiro, no último jogo da Libertadores, ele nem entrou, Casimiro. Sabe o que tá aparecendo? Tá aparecendo o seguinte: longe de mim querer ficar agorando o jogador do Flamengo. Mas só se alguém tiver efetivamente algum problema médico, né, ele vai botar o Pedro e fazer uma composição de meio. De repente o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, ou tiver algum problema de suspensão e o Pedro entrar e fizer 5 gols no mesmo jogo. Tipo, tomou o terceiro amarelo na sequência e vai ficar fora um Everton Ribeiro. Aí o Pedro entra, faz 5 gols. Aí o Rogério não tem como tirar, porque, do contrário, a teimosia do Rogério Ceni é um negócio impressionante. Mas até que ponto, Deco, é teimosia ou convicção forte, ou as duas coisas? Eu sei lá já o que chamar. Não, sobre essa questão aí do Pedro junto com o Gabigol, acho até que ele está correto. O que me preocupa às vezes no Rogério Ceni é a questão da demora nas substituições. Por exemplo, no jogo da LDU, o Flamengo voou o primeiro tempo, né? Alguns jogadores cansaram porque correram demais. E aí no segundo tempo o time veio com a língua lá embaixo e a LDU fez o primeiro gol. Poderia ter, acabou empatando o jogo, poderia ter virado o jogo. E ele só foi fazer a primeira substituição quando o João Gomes caiu no gramado, subiu meio tonto. Eu acho que é isso aí que falta ao Rogério às vezes, é essa questão da substituição. Mas a questão do Pedro e do Gabigol, acho que ele está correto. Eu acho que o time está encaixadinho com o Everton Ribeiro, que está voltando a jogar bola, né, com a Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol lá. Bruno Henrique jogando pelo lado esquerdo, eu gosto mais do Bruno Henrique jogando pelo lado esquerdo, com a Arrascaeta mais liberada ali, criando. Olha só. O negócio é o seguinte, eu quero lembrar você, avisa para todo mundo aí na sua casa, para todo mundo que é flamenguista, eventualmente ainda não sabe, o jogo vai passar hoje no SBT. O SBT é a Casa da Libertadores. Hoje tem União Lacalheira e Flamengo a partir das 9h15 da noite. Abre a transmissão e depois a bola rola às 9h30. Diga lá, Pedro. Sim, a audiência tem que ser enorme hoje, porque vou ser sincero, vai ter gol pra caramba do Flamengo. A verdade é, vai ter gol pra caramba. E flamenguista gosta desses jogos assim que vai atropelar. Se não
gente, a audiência tem que ser gigante hoje, porque tá claramente que o Flamengo vai ganhar, não tem nem mistério aqui. Ele tá tentando zicar, cara. Ele tá vendo? Sabe quando você fala uma coisa querendo outra? Foi o que soou agora, Pedro, certeza. Ele quer fazer, cara. Pois é. Mas olha só, pessoal. Quem tira a vitória do Flamengo? Olha isso, Deco. Cara secando, olha só. E o nosso querido Pedro Certeza está falando em gols. E quem deve narrar todos esses gols aí é o nosso querido Luiz Alan. Tá lá se preparando para transmitir mais tarde. Jogo que vai ter a transmissão do nosso querido Luiz Alano, o Vidente. E ele deixou um recado pra nós. Ele narrou 2 jogos, 6 gols do Flamengo. 100% de aproveitamento, olha aí. E vocês me chamam. Fala, Daniel, fala, meus amigos do SBT Rio. Tô chegando aqui para fazer aquele convite pro jogo de logo mais. Mengão na tela do SBT na Libertadores América. A partir das 9h15 da noite, início da nossa transmissão, direto do Chile, União La Calera e Flamengo. O Mengão em busca da 4ª vitória consecutiva. 100% de aproveitamento até aqui na competição. E se vencer mais uma, já estará classificado matematicamente para a fase de oitavas de final. E aí brigando apenas pela primeira colocação no grupo e brigando também pela primeira colocação na classificação geral. Luiz Alano, qual é o seu palpite? Ô Daniel, meu palpite é o seguinte hoje. Vai ser mais um 3-2. Serão 3 jogos com o mesmo placar, fora de casa, com vitórias. Com aquela pitada de emoção, com golaços. E vamos até o fim. 3-2 é o meu palpite, mais uma vitória do Flamengo na Libertadores América e classificação antecipada. Será que vai dar? Vamos ver hoje. Convite está no ar. A partir das 9h15, todos convidados a se ligar na tela aqui do SBT, União La Calera e Flamengo. Um grande abraço, até logo mais. Atenção, hein? 3, 2, 1. Polêmica! Luiz Alano, o Vidente. Ele já acertou palpite aqui. Dessa vez ele falou 3-2 pro Flamengo. Ô, Casimiro, qual é o seu palpite? 4-1. 4-1 pra quem? Flamengo. Muito pro Casimiro. Pedro Certezas, vamos lá. Analisando todo um contexto. Flamengo bem. Grama sintética, União La Calera nas cordas já. O time não é muito bom. Flamengo voando. Vem numa crescente de golear Volta Redonda e golear todo mundo. Demais aí, pô. 2-1 pro La Calera. Nossa, ele sempre faz isso, cara. Ô, Deco, quanto é que vai ser o jogo? 3-0 Flamengo. Meu Deus. 3-0 Flamengo. Eu vou no palpite do Luiz Alano. Luiz Alano é o vidente, não costuma errar. Gente, o Flamengo acertou um novo patrocínio para essa temporada. É a rede varejista Avan, que vai estampar a sua marca na manga da camisa rubro-negra até o fim de 2021. O clube deve receber cerca de 6,5 milhões de reais pelo contrato, mas o valor pode chegar a até 8 milhões de reais, dependendo de algumas metas a serem alcançadas aí. É mais uma bela grana, né, ô Deco? Pô, nem fala. Na hora certa, né? O torcedor do Flamengo estava um pouco criticando o marketing do clube e ele deu a resposta, né? Veio com o Mercado Livre, agora com a Avan. Estão negociando também para o short. Então, o Flamengo está voando aí, se Deus quiser, né? Daí para melhor, rumo ao título mundial. Para o desespero do Pedro, principalmente do Pedro, né? O Pedro é o secador daqui da bancada que eu já vi em Casemiro. Ele é o secador da bancada. Eu falo a realidade, tem que fazer, eu não fujo da realidade. Com certeza ele ainda mantém é uma superstição dele. É um secador esperançoso, né? Eu não fujo eu não venho aqui falando que o Flamengo é horroroso, mas assim, torcer, vou sempre torcer contra, fazer o quê? Tá no sangue aqui, gente, mas não tem que fazer. Agora, o patrocínio da Avan, Pedro, ele mostra uma coisa que é muito lógica, né, no futebol, mas que as pessoas às vezes se esquecem. Não, que tem que ter gestão, que tem que ter plano de captação de recursos, nada disso. É um bom time dentro de campo, vitória, e aí as empresas começam a procurar, quer dizer, começa a chover. Quando a fase é boa e o time é bom, começa a chover patrocinador e chover grana de tudo que é lado, né? Até porque quanto melhor o time é, né, cara, mais ele tá na televisão, mais ele tá sendo falado, mais ele tá sendo exposto. E toda hora tá lá, né? Imagem. O patrocinador é tudo que eles querem, né? Vai aparecer, tá lá, quando você coloca o Mercado Livre aqui no peito, tá lá toda hora. Quando tiver gol do Flamengo, o Gabigol fazendo aquela pose dele, vai estar lá, né? Mercado Livre também. As fotos que vão ficar eternizadas, Mercado Livre também. A gente tá falando agora, né? Tá falando agora, exatamente. E vira notícia, né? Quando a empresa vira notícia, assim, uma coisa boa, já gera um carinho também na torcida do Flamengo, né? E que não é pouca gente.
Então, de fato, quando você tem um time excelente que joga tudo também, quanto mais jogos você joga, mais você aparece, sabe? É tudo mais. E mais você vai ser procurado. Pedro, não tem mistério. Quem é que não lembra do patrocínio da Lubrax na camisa do Flamengo com o Zico fazendo um monte de gol? Né? O 7-Up no Botafogo com o Túlio Maravilha fazendo gol. A Hyundai no Fluminense. Eu falei, eu tô ganhando dinheiro de todo mundo, hein? A Unimed no Fluminense, a Hyundai no Fla-Flu do gol de barriga. Né? Quem não lembra dessas marcas... Ó, eu tô ganhando dinheiro, eu não tô ganhando dinheiro de ninguém, tá? Pra falar essas marcas aqui. Aliás, eles podiam botar um dinheiro aqui também, né, ô Casimiro? Lá no Sul tem o Banrisul toda hora, né? Que a tem Banrisul, né? Exatamente. É muito grande, assim, de fato. Daniel, deixa eu te falar uma marca que dá dinheiro pra você. O SBT no Vasco. O SBT no Vasco, exatamente. Quem não lembra daquela célebre... Foi final da João Avelange, não foi, não? Agora, ô Casimiro, é importante a gente esclarecer o seguinte... Antes da pergunta no Twitter, Diego, ontem rolou uma fake news na internet dizendo que a Havan teria reduzido o contrato. Olha só, cara, a internet realmente é território do diabo, cara. Rolou uma fake news dizendo que a Havan teria reduzido o contrato que tem com o Vasco para poder patrocinar o Flamengo. A diretoria do Vasco já divulgou um desmentido, não tem nada disso. Não tem nada disso, né, Casé? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, o valor da Havan é maior no Flamengo, mas assim, o torcedor do Vasco pode reclamar. Mas a grande realidade é que o Flamengo hoje está num nível acima do Vasco, assim, alguns níveis acima do Vasco. Então o torcedor do Vasco fica machucado, mas é a realidade onde o clube se encontra depois de anos e anos e anos de má gestão. Então nada mais justo, o mercado olha o Vasco e olha o Flamengo, estão em degraus diferentes, não tem o que fazer. O torcedor do Vasco fica chateado, tem que cobrar da diretoria. Tem que cobrar das diretorias que passaram, tem que cobrar dessa diretoria para que melhore, para que o Flamengo, para que o Vasco trabalhe, para que o Vasco tenha um plano para chegar onde o Flamengo está. Só com um projeto você vai chegar lá. Então, não foi reduzido o valor do Vasco. Não foi reduzido, porque a fake news ontem era essa, que a Havan reduziu de um para dar para o outro, não houve isso. O contrato já é menor. Tem um contrato com vários times, né? Inclusive lá o Brusque, ele é dono do time. Existem contratos e contratos. Obviamente que o do Flamengo ele vai ser um contrato maior, porque o Flamengo está em mais evidência, natural. E por falar em mais evidência, o zagueiro Otávio, né, do Flamengo, foi fotografado disputando uma pelada e quebrando o protocolo de isolamento imposto pelo Clube de Prevenção à Covid-19. Em imagens divulgadas nessa segunda-feira em uma rede social, o jogador é visto descalço, sem camisa e com um short do time. Procurado, o Flamengo informou que não se posicionará e que vai esperar a reapresentação do atleta para pedir explicações e decidir se tomará alguma medida. Otávio faz parte do grupo que disputou o início do Campeonato Carioca, mas não chegou a entrar em campo e já retornou, inclusive, ao Sub-20. Está aí o garotão aí, foi jogar uma pelada com o short do Flamengo, foi fotografado. Ô, Deco, o que você tem a dizer a respeito disso? Então, Daniel, esses meninos não aprendem, né? Parece que vira... É uma repetição atrás de uma repetição. Agora mesmo, o Hugo Souza, né? Teve esse problema agora há pouco tempo. Os garotos sobem da base para o profissional, e aí o que eu falo é dos representantes do atleta, dos atletas, né, no caso, e puxar esses meninos que eles podem estar enterrando a carreira deles, né? Então, acabou de sair a situação do Hugo, você vê o Otávio fazendo uma coisa parecida, né? Então, é lamentável, fico chateado com isso, porque é um grande valor, né? E pode se perder aí por bobagem, né? E por irresponsabilidade. E além disso, né, cara, eu acho que tem o fator que o Flamengo não puniu o Gabigol, né? O Flamengo... Aí abriu a porteira, né, meu camarada? Aí veio o Gabigol. Porque quando o ídolo para esses moleques, o cara que eles olham assim, tem como exemplo, é o Gabigol. O Gabigol é o grande ídolo do Flamengo no momento. Ele é o cara do Flamengo. Ele é, absurdo. Beleza. Aí o ídolo faz uma coisa deplorável, que ele vai para um cassino clandestino. Não tô nem entrando no mérito do cassino clandestino, tá? Só na questão da pandemia. Vai para lá, ele é encaminhado para a delegacia. O Flamengo não faz absolutamente nada. Aí, irmão, aí vai depois o Léo Pereira, aí vai o Lincoln, aí vai o Hugo Souza. E como é que você vai falar pro Otávio agora, falar assim, qual é, irmão? Tu tá punido, você vai tá punido, seu salário vai cair e tal. Eu falei, mas o Gabigol fez a mesma coisa e vocês não fizeram nada. Como é que você vai falar isso pro moleque? Não tem como. Assim, eu acho que o grande erro é abrir um precedente e abrir a porteira pra todo mundo errar também. E assim, mas, não tem o que fazer. Pedro, Aí, antes de rolar pro Casimiro, eu vou polemizar. Atenção, 3, 2, 1. Polêmica! Até que ponto também o Flamengo tem direito de impor aos seus jogadores
uma determinada postura fora de campo. Tipo, não, você sai do treino, você tem que ficar em casa, você não pode jogar pelada, você não pode isso. Como empregador, eu não sei se ele tem direito de impor normas de conduta pro cara fora de campo. Quer dizer, você pode recomendar, mas impor normas de conduta fora de campo... Ô, Casimiro... A partir do momento que o cara sai, ele não tá colocando só a vida dele em risco, não. Ele coloca a vida de todo mundo que trabalha com ele. E ele trabalha com roupeiros velhos, com massagistas. Ele não tá colocando... Se fosse só ele, se fosse uma doença que ele pegaria só e... Ah, beleza, fica com ele, beleza. Só que ele é um atleta, ele, por mais que a variante coloque ele também em risco, as pessoas correm mais risco. Não é esses, não são esses caras. São outras pessoas. E assim, você tá assinando um pacto social ali, de você falar, cara, eu vou respeitar aqui porque eu tô colocando pessoas que eu trabalho em risco. E querendo ou não, trabalha sem máscara, porque é jogador, ele vai jogar sem Pedro, mas máscara. aí é uma questão de consciência. O Flamengo não pode, como empregador, impor ao cara que fora de campo, que fora do seu horário de trabalho, tem uma conduta XYZ. O cara tá fora do horário de trabalho dele, Pedro. Mas é porque é uma pandemia, cara. É uma coisa que não tem mesmo assim não é precedente. direito, Pedro. É uma entidade que emprega, entendeu? O empregador não pode impor ao empregado que faça isso, aquilo outro, do seu horário de folga. Assim, eu tô falando aqui não só do Flamengo não, tá? Não, também. Se isso no Botafogo, eu também vou criticar igual. Acontece, inclusive. Jogadores foram vistos fora, inclusive, eu acho deplorável igual. Só que assim, já teve um massagista que faleceu no Flamengo de Covid, no início da pandemia, acho que foi maio do ano passado. É um precedente muito triste, né? Agora, você colocar um jogador que estava num cassino clandestino, voltou pro vestiário lá, e não acontecer nada com ele, uma multa, uma recomendação, uma retratação pública, não teve nada. Não teve nada. Lembrando que o Flamengo demitiu também um fotógrafo que fotografou o jogador sem máscara. Sem máscara. Assim, de fato, ele teve ali uma atitude, não foi? Pedro, daria pra gente ficar mais tempo nesse assunto. Esse assunto é inesgotável, ele sempre rende, porque é polêmico pra caramba. Agora chegou uma opinião lá no Twitter. Daniel. Tem a recomendação só. Porque a gente tá aqui falando, o Flamengo já ganhou da Libertadores. O Flamengo tá bem. O Flamengo assinou um novo patrocinador. A gente está falando uma situação que coloca o Flamengo, é um momento ruim do Flamengo. Uma situação ruim no dia do Flamengo. Exatamente. Eu acho que o Flamengo poderia simplesmente falar assim, camarada, pô, cara, presta atenção, estamos numa pandemia, pô, fica em casa nesse momento. É novo, dá para dar um toque no garoto. O Léo Pereira foi multado não porque furou a quarentena, porque ele faltou o treino. Isso. O Marcos Braz deixou isso claro Isso aí. Então, assim, o Flamengo, nenhuma empresa... tem o poder de ordenar o que o funcionário vai fazer no momento de folga, no momento de férias, no momento que for. Na casa dele. Agora, o jogador tem que ter essa consciência e o clube tem que ter essa recomendação. Rapaziada, pô, eu queria contar com vocês nesse momento de pandemia, momento especial. Pô, Verdade. A gente tá focado na Libertadores, a gente não pode ter um novo surto aqui, tem uma nova variante. Vamos se fechar aqui esse elenco? Mas não tem. Não é só o Flamengo não, tá, Daniel? Não é só o Flamengo, sim, não. com certeza. A gente tem visto isso agora, olha só. Nenhum clube brasileiro tem, nenhum. São 13h24, vamos pro Twitter que o pessoal tá participando. Hoje é dia de Flamengo como é que é? O vice do Flamengo falou sobre o patrocínio da Havan. O Flamengo não se envolve em política. Alguns poucos é que metem o Flamengo nisso, para extravasar suas predileções políticas. Para o clube, o que importa é pagar os salários em dia. E, é claro, conquistar muitos títulos. O Fla seguirá apolítico e querendo vencer mais uma é o Rodrigo Danche Abrantes, ele é um dos vices lá do Flamengo. Deco, eu quero saber isso de você, porque ontem o pessoal começou a confundir um pouco as coisas, né? Meter, porque a Havan, não sei o quê, o dono da Havan tem um posicionamento político XYZ, e o pessoal começou a criticar patrocínio. Mole? Pois é. Eu ontem falei na minha resenha, né, na minha live, sobre isso. O Flamengo é apartidário. Porque o presidente, independente de quem seja o presidente, o Landim estaria com o presidente da República se for do lado se for de direita ou se for de esquerda. Isso aí pouco importa, isso acontece, né? Mas, na minha visão, se o dinheiro é lícito, né, de uma maneira correta, o que importa é o Flamengo conquistar isso que está conquistando. Novos patrocinadores, novos parceiros. Então, ponto. Não tem isso para mim de direita ou de esquerda. Entendeu? O que importa para o Flamengo é isso. É ter o dinheiro, pagar o salário dos jogadores. Não vejo nada a ver meter política nesse momento. Isso aí, para mim, é uma decepção, sabe, Daniel? Muita decepção em relação a isso.
Tá certo, Deco. Muito obrigado pela tua participação aqui no SBT Sport Rio. Bom jogo mais tarde. Acompanhe na tela do SBT. Volte sempre. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado, galera. Fica com Deus aí, Daniel, Casimiro, Pedro. Irmão. Valeu, fiquem com Deus aí. Tamo junto. Olha, pessoal, são 13h26. Vamos agora falar do campeão da Libertadores de 2021. Solta o hino, por favor. Solta o hino. O Fluminense vai passar em primeiro no grupo dele. O Fluminense vai ser campeão da Libertadores, vai ser campeão do Carioca. O Fluminense vai entrar com recurso na FIFA para jogar a Champions League. O Fluminense joga amanhã contra o Independente de Santa Fé no Maracanã. A vitória é vista como essencial pela comissão técnica para o clube ficar em situação ainda mais tranquila na Libertadores. Rodô. São 5 pontos, 1 vitória e 2 empates. É o suficiente para o Flu ser líder do seu grupo e deixar o todo-poderoso River Plate para trás nos critérios de desempate. Amanhã o time terá pela frente em casa o mesmo adversário da única vitória até agora na competição, o Independente de Santa Fé. A tendência é que o time não sofra grandes modificações em relação à partida contra o Júnior Barranquilla, que terminou empatada. Os jogadores poupados contra a Portuguesa voltam. A escalação deve ter o paredão Marcos Felipe no gol, Calegari na direita, Nino e Lucas Claro na zaga e Egídio na esquerda, voltando de suspensão. No meio, Martinelli e Iago de volantes e Nenê na armação. O ataque deve formar com Luiz Henrique e Kaique pelas pontas e Fred centralizado. Casares, Ganso e o garoto Gabriel Teixeira ficam como opções imediatas para o segundo tempo. Se vencer, o Flu dá um grande passo rumo à classificação para a próxima fase. Até porque o tricolor vai jogar 2 seguidas em casa, contra Santa Fé e Júnior Barranquilla, para só depois disso pegar o River Plate na Argentina. Ninguém admite abertamente, mas a ideia é já chegar para esse confronto com o time classificado. A nossa responsabilidade só aumenta, né? Porque fizemos bons jogos, conseguimos 4 pontos de 6 disputados contra essas equipes fora de casa. Então a nossa responsabilidade sim aumenta e são jogos de definições, né? Como você mesmo falou, que a gente vai buscar já a classificação. Então a gente está muito focado nesse jogo, né? Um jogo muito importante para a gente, já o de quarta-feira, porque pode definir sim, encaminhar muito bem a nossa classificação. Então a gente tá muito focado para esse jogo de quarta-feira. Isso aí tá jogando uma bola redondinho, Iago. Ô, Casimiro, é obrigação de vitória amanhã? É obrigação, Daniel. Vamos colocar assim, obrigação. É porque a obrigação é muito forte, né? É um peso muito grande, mas o Fluminense precisa entender também que esse peso vai fazer parte da cobrança do torcedor, assim. O Fluminense se colocou nessa posição. Se o Fluminense tivesse perdido pro River, atado fora de casa, talvez o torcedor olhasse e falasse assim, acho que não vai dar pra gente classificar não, vamos tentar buscar um terceiro lugar, cair pra Sul-Americana. Mas o Fluminense não, deu uma grande resposta pro torcedor. Então o Fluminense, essa pressão nada mais é do que uma validação do trabalho. Se o Fluminense estivesse mal, não seria cobrado. Como está bem, dá para buscar a liderança do grupo, dá para se classificar em primeiro, então que se classifique em primeiro. Jogo em casa, obrigação do Fluminense ganhar. Que se esse fosse o primeiro jogo, o Valentim falaria, pô, o Fluminense é favorito, beleza. Mas não dá para cravar que vai ganhar e tudo mais. Não dá para chamar de obrigação. Como o Casé falou, já que mostrou um bom futebol, eu acho que a figura muda, né? Fala assim, pô, vamos ser sinceros aqui, tem obrigação de ganhar. Depois de fazer tudo que já fez, tem obrigação. Eu acho que, vamos lá, se não ganhar, eu acho que você, como torcedor, Daniel, vai falar assim, putz, foi um tropeço. Esse time em casa, sabe? Já encara como um tropeço. Pô, irmão, eu acho que agora deveria ter ganhado, entendeu? Eu acho que pra mim porque aí sobe o sarrafo, né? Sobe o sarrafo. A partir do momento que você empata com o River Plate bem em casa e quase vira o jogo no fim, ganha fora de casa desse Santa Fé, consegue um empate com o juiz inventando um pênalti no outro jogo lá do Barranquilla. O jogo em casa contra o Santa Fé vira, de certa maneira, uma obrigação de vitória, né? São 13h31. Ô, meu amigo Pedro Certezas, o Botafogo está próximo de acertar com mais um reforço para a temporada, mas dessa vez esse reforço, e eu quero até saber a sua opinião sobre isso, tem um nível um pouquinho superior ao restante do elenco. Vamos ver.
O nome dele é Anselmo Ramon, atacante com boa presença de área e que faz gols. O jogador está na Chapecoense, mas o Botafogo tenta a contratação já há algum tempo. E a novela se aproxima de um desfecho positivo. A Chape já admite aceitar um pedido de rescisão do jogador, que poderia abrir mão de alguns valores que tem a receber para fechar com o Glorioso. A Chapecoense só aceitava liberar Anselmo Ramon em troca de uma compensação financeira, já que a multa rescisória é de R$1 milhão. No entanto, o atacante estaria disposto a abrir mão de salários que tem a receber até o fim do contrato, direitos de imagem que estão em atraso e uma parte de verbas rescisórias. Anselmo já tem bases salariais acertadas com o Botafogo e viria com vencimentos compatíveis com a realidade financeira do clube. Ao que parece, é desejo dele defender o Glorioso. Esse aí é um nível um pouquinho acima dos demais contratados aí, hein, Pedro? Se vier mesmo, é uma boa. O cara já jogou no Cruzeiro, já tem história no futebol. Assim, ele tem mais nome, pelo menos, né, do que... Todo mundo, assim, todo mundo é complicado, mas muita gente sabe quem ele é, já tem passagem em times grandes, já foi lá pra fora. 32 anos. Então, ele não tá no auge da carreira dele, ele, assim, é um pouco experiente, né, vamos dizer assim, tá com 32 anos, mas ano passado ele foi bem, na temporada passada ele foi bem, vem de uma boa temporada, assim. E o Botafogo precisa desses jogadores, vamos dizer, com mais cancha, sabe? Com mais experiência, vivência no futebol. Ele é esse cara. No Cruzeiro ele foi criticado, ele foi mal no Cruzeiro faz muito tempo também, né? Faz quase 10 anos que ele jogou no Cruzeiro. Mas eu acho uma boa, sabia? Eu acho uma boa, contando que ele não vai ganhar um dinheiro muito alto, assim. Ele fala que ele vai ganhar um dinheiro condizente com a realidade, não fala o salário dele. Mas é um jogador que eu não critico a vinda dele, não. Falta o resto, né? Faltam mais uns 4 aí, mais ou menos, para serem titulares. Ele vai chegar para ser titular, isso aí é inevitável. E é bom também, cara, para não botar o peso que a gente tá colocando no amadurecimento, né? O moleque de 17 anos, ser o titular do time para a Série B, é muita pressão para um moleque. Eu acho que é bom também, por isso, para ele fazer a transição, entrar às vezes, entrar no segundo tempo e não ser o responsável. E essa pressão não deu certo no Campeonato Carioca, né, Casimiro? E não dá certo quase nenhum jogador novo, né? Assim, é muito difícil você jogar essa responsabilidade no colo de um garoto tão novo e ele deu a resposta, assim, de imediato. Pouquíssimos jogadores fizeram isso. Então não adianta você imaginar que o jogador vai fazer isso, assim, toda hora. Não vai. Uma hora ele vai fazer um gol ali, um aqui, mas é normal um jogador dessa idade oscilar. Cara, é uma boa contratação. Assim, eu achei estranha a contratação, porque o cara vai abrir mão de tudo que ele tem para receber para descer um degrau, né? Ele tá na Série A, vai jogar a Série B. Obviamente, ele vai ser o destaque do time, talvez. Não sei se ele vai ser o cara do Botafogo. Acho que o Botafogo pode ter outros caras ali para revezar com ele. Ele vai abrir mão de salário, direito de imagem atrasado para vir para a Série B. Não, a contratação do Botafogo. O Botafogo está tentando há um tempo já. Eu acho que, acima de tudo, indo de encontro com o que você falou, ele é a cara da Série B. Ele é um Casimiro. É isso. E é uma contratação parecida com o padrão de contratação do Vasco, ou seja, jogador que de alguma maneira já performou na Série B relativamente bem. Foge aquele negócio de aposta, né? O Botafogo contratou 12 apostas. Pois é. E falar em Vasco, ô Casé, diga, Pedro. Só rapidinho, Daniel. Isso que o Casé falou, que ele é a cara da Série B, não é nem pejorativo, não. Não, claro que não. Não é que ele seja ruim. É porque ele tem esse perfil que sabe jogar a Série B. Ele sabe jogar esses jogos, a maneira de jogar vai favorecer ele, que normalmente é bola alçada na área, lançamento pra ele. Então ele tende a ir bem na Série B, né? Pois é, a gente falou agora do Vasco, Casimiro, no Vasco o bicho tá pegando fora de campo. Os funcionários que foram demitidos não aceitaram a proposta feita pelo clube. Resultado, mais ações judiciais à vista. Meu Deus do céu, olha aí. Foram 186 demissões e todo esse pessoal se reuniu em São Januário para avaliar o acordo coletivo proposto pelo clube. Apenas 4 entre os presentes na Assembleia aceitaram as condições oferecidas. A maioria esmagadora disse não. Embora o Vasco tenha anunciado o desligamento de 186 funcionários, o RH do clube passou uma lista aos sindiclubes contendo apenas 120 colaboradores. O que resta agora aos ex-funcionários do Vasco são as ações individuais.
A diretoria lamentou o fato do acordo não ter sido celebrado. Ainda na Assembleia, ficou acertado que o RH agendou para os dias de quarta, quinta e segunda-feira próximos a entrega das guias rescisórias zeradas. Embora não haja quitação com esses funcionários, a entrega da guia permite a eles a retirada do FGTS e do seguro-desemprego. A proposta, rejeitada pelos ex-colaboradores, engloba o pagamento da rescisão, mas não inclui a multa de um salário caso a rescisão não seja paga em 10 dias. Antes das demissões, o Vasco pagou todos os atrasados desses funcionários. Casel, eu vou fazer um comentário rapidinho antes de rolar aqui pra você, que a gente tem outro assunto já pra entrar na pauta. Eu vou dar aquelas opiniões que o Diego detesta, que o Diego fala, não fala isso, pelo amor de Deus. Isso não é correto. O Vasco foi corretíssimo na demissão desses funcionários. O Vasco contratou uma empresa para realocar todo mundo e tentar arrumar emprego para todo mundo, e a gente sabe que o momento da economia é muito difícil. A proposta do Vasco é uma proposta muito honesta, muito correta. O Vasco botou os vencimentos de todo mundo em dia antes de dispensar. Isso aí tá com toda a cara de política, tá? Quem tá falando sou eu, não é acusação sem prova nem nada. Eu tô dizendo que tá com toda a cara de política. O Vasco foi muito correto nessas demissões. Casimiro. Eu acho que vai entrar com um recurso. Foi um movimento que o Botafogo recentemente fez, há pouco tempo atrás. O Vasco tentou fazer da forma mais correta, pelo menos foi isso que a diretoria alegou. É muito cedo para a gente falar assim, qual que é a motivação disso. Isso foi muito elogiado o que o Vasco fez, né, de ter que demitir. Isso é algo que é incontrolável. A situação de Vasco, que é parecida com a do Vasco, que é parecida com a do Botafogo, era de caminhar para falência de uma dívida muito grande. Então tem que ter uma redução de corte, tem que ter um corte grande de funcionários. O Vasco fez assim. O Vasco contratou uma empresa para realocar essas pessoas no mercado de trabalho. Exatamente. E como você bem falou, Daniel, tá difícil. A gente está vivendo um tempo de pandemia que é muito complicado. A gente não imagina quando que vai melhorar. Então, assim, vai ter mais capítulo isso, acho que o Vasco vai recorrer à decisão e vamos ver o que vai dar. É uma situação bastante complicada. A gente entende também o lado dos funcionários, né, que perderam seus empregos. É triste para todo mundo, né, cara? É triste para os funcionários, é triste para o Vasco, é triste para conseguir outro emprego. Eu acho que a situação, de forma geral, é triste. Mas, assim, de novo, eu acho que o grande culpado disso, ou os grandes culpados, assim como no Botafogo, são os dirigentes que anos após anos deixaram o clube na situação, acumulando dívidas e o Vasco se viu meio que obrigado, né, a fazer isso para não entrar num processo de falência completa. É muito triste toda a situação, né, tudo o que está acontecendo. A gente espera o melhor desfecho possível, né, mas a gente sabe também que em todo meio tem sempre uns aproveitadores por trás. O Vasco foi muito correto quando foi obrigado a fazer essas demissões e o fez da melhor maneira possível. Todo o resto, na minha avaliação, não é correto, tá? É politicagem. 13h39, atenção! Agora vai, hein? Eu quero a maior polêmica de todos os tempos. Calma, atenção! Polêmica! Cara, esse efeito é muito bom, mano. Polêmica! Acabou de sair. Põe na tela, polêmica. Flamengo tem intenção de ter 30% de público nas finais do Carioca e vai conversar com a Ferge. É uma matéria do jornalista Vene Casagrande, dizendo que o Flamengo quer 30% de público nos estádios para a final, no caso contra o Fluminense, né? Vai ser hoje a reunião do Flamengo com a Ferge. É hoje. Nesta quarta-feira, portanto, é amanhã, Diego. Hoje é terça. Hoje é dia de Flamengo na tela do SBT. Amanhã é dia de Fluminense no Maracanã e SBT Sport Rio direto no Maracanã. Não me confunda. Casimiro, Miguel, meu amigo. E aí, Casimiro? Cara, manda ver aí, vai. Daniel, assim, cara, é muito complicado. A gente vai chover no molhado aqui, vai falar o de sempre. É uma proposta completamente fora da realidade, cara. Assim, eu me permita discordar, me permita voltar um tempo a uma parte do programa que a gente não falou. O Deco falou, depois saiu, ele não está aqui para debater, mas não tem problema nenhum. Acho que o assunto não é do Flamengo, eu não concordo com o que ele falou, eu não concordo com o Danchi, que falou que o Flamengo é apolítico. O Flamengo não é apolítico. O Flamengo tem relações estreitas com a atual presidência do país. Quando o Flamengo ganha a Libertadores,
O Witsel está dentro de campo, ele se ajoelha diante do Gabigol. Existem inúmeras vezes que o Flamengo chama autoridades do governo para dentro do clube, como nunca houve antes. E essa decisão também tem um fator político ali, esse poder político que o Flamengo tem, o famoso mexer os pauzinhos, de ter apoio e tudo mais. Eu acho que esse é um momento que o Flamengo vai usar isso. Eu acho extremamente fora da realidade. A gente está vivendo ainda um momento péssimo na pandemia. A vacinação do Rio está caminhando assim, engatinhando. A gente não está bem. Acho que não é momento para aglomerar. Não é momento para aglomerar. De novo, volta em pauta isso, cara. Parece que a gente está bem, né? Parece que não está morrendo ninguém no país. Eu acho completamente fora da realidade. Não adianta a gente fingir que vai ter distanciamento, não vai ter, não é assim. Não é assim. No Reino Unido, por exemplo, o público não está liberado, tá tendo uma morte por dia, pô. Muito irreal, cara. A gente tá. Parece que está em outro mundo. Deixa eu rolar pro Pedro, para saber a opinião do Pedro, que me parece que vai ser no mesmo sentido. Pedro. Cara, que eu conheço do Pedro. Bom, fui pego de surpresa, assim, é simplesmente inacreditável. Ontem, dia 10 de maio, foram registradas 1.018 mortes por Covid no Brasil. Registradas, assim. Já chegamos a 423 mil mortes, cara. Assim, a média móvel segue acima de 2.000 no Brasil. Assim, essa decisão, essa vontade, se for de fato do Flamengo, vai contra todos os números e vai contra tudo que a ciência indica. Assim. E não só mortes, com certeza. 25 mil novos casos ontem. Então, é uma coisa assim, eu acho inacreditável. Eu não sei qual é o argumento para justificar isso, a não ser dinheiro, assim. E não é um dinheiro que vai fazer uma grande diferença, porque, vamos fingir que botaram 30% do estádio, né? Vamos fingir. Cara, não vai salvar nada, sabe? É um dinheiro, eu acho inacreditável, eu acho uma irresponsabilidade imensa, coloca a vida de milhares e milhares de pessoas em risco, porque não são só as pessoas que iriam pro estádio que podem sofrer. Elas vão, se elas forem contaminadas, vão contaminar outras pessoas em volta. Então, a gente sabe, não é nenhuma novidade que isso não é para acontecer. Eu tô em choque, acho muito triste e espero que não aconteça isso, porque vai contra tudo que a ciência indica. Vamos acompanhar os próximos capítulos aí. Cadê a água da rapaziada? O Casimiro tem água aí? Tem água aí, Pedro? Olha aí. É o copo do Pikachu de novo? Vamos pro intervalo rapidinho. Mostra o copo. Deixa eu ver o copo. Sempre ele, ó. Boa, olha aí. Ele foi, mas o copo ficou. Já voltamos, gente. Estamos de volta e olha, a seleção brasileira vai voltar. Na próxima sexta-feira, às 11 da manhã, o técnico Tite divulga a lista dos convocados para os próximos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. As partidas são em 4 de junho, em Porto Alegre, contra o Equador, e 8 de junho, em Assunção, contra o Paraguai. O Brasil é o líder nas eliminatórias, né? Vamos relembrar aqui, com 4 vitórias em 4 partidas disputadas. Né? Casimiro. Não pode faltar o Gabigol nessa convocação. O que você acha? Quem você acha que não pode faltar? Fred. Não, eu sou maluco, mas nem tanto. Cara, vamos lá. Mas nem tanto, Daniel. Posso? Todo dia que vai ser... Vamos lá. Quem não pode faltar aí? Eu acho que o Gabigol não pode faltar. Acho que você tá certo. Não pode faltar o Gabigol. Acho que não deveria faltar o Gerson. Mas acho que ele vai faltar. Vamos ver, cara. A gente tá tão afastado da seleção, né, cara? Mesmo, seleção. Ô, Pedro, seleção virou um assunto do século passado, né, velho? Tem tanto tempo, não lembrava nem da eliminatória mais. A última vez que a seleção jogou bola, acho que parece que foi em 70, né? Porque eu não vejo nada, assim. A gente esqueceu que existe. Cara, eu também acho que Gabigol, pelo menos o Gabigol tem que estar, cara. O Gerson deveria estar há muito tempo, mas é uma birra com a CBF, assim. Então, ou alguém vai ter que... Ou o Gerson pede desculpa, ou a CBF fala que tá errado, assim. Agora, tem que ver direitinho, porque os times estão disputando Libertadores aí, né, Casimiro? Vai desfalcar, tem que ver isso aí, né? Vai ter que ser conversado, né? Cara, é inacreditável, assim, eu gosto muito da seleção, cara, mas é inacreditável. A seleção se tornou um empecilho pros clubes, né? Se você for sair agora na rua, se você for perguntar na internet como é que tá a seleção nas eliminatórias, ninguém vai saber responder. Pouquíssima gente vai saber como é que tá a situação
do Brasil nas eliminatórias. Sim. Então, esse afastamento, eu acho que assim, convocando o Gabigol, convocando o Gerson, trazendo esses caras de times grandes do Brasil de volta, o início vai desfalcar meu time, mas a consequência disso é a aproximação do torcedor. É verdade. Se a seleção brasileira começa a jogar com o Gabigol titular, o torcedor do Flamengo para ver. Se o Gabigol é reserva, o torcedor não vai ver. Se o Gabigol não é convocado, o torcedor vai ficar feliz que não foi convocado, mas vai reclamar que ele não está na seleção. Verdade. Então, assim, eu acho que esse processo de reaproximação na seleção brasileira com o torcedor brasileiro poderia começar nessa convocação. Vamos ver, né? Ô, Pedro, além do Gabigol, que outros jogadores do Rio de Janeiro você avalia que teriam vaga? Na minha opinião, o Marcos Felipe, do Fluminense, poderia pegar ali um goleiro reserva e o Lucas Claro também poderia ir para a seleção. Quem você acha que poderia ir para a seleção? Rapidamente. Eu acho que só Gabigol, Gerson e... dá pra forçar o Lucas Claro ali, mas visão dessa reaproximação e tal. Não, acho que não vai ter. Mas eu acho que poderia ser pensando no bem maior, que é pra aproximar o torcedor. Mas de resto, acho que não. Botafogo e Vasco, então esquece. Casimiro, rapidamente seu destaque final. O meu destaque final, Daniel, cara, eu ia falar justamente dessa convocação. O Tite vai convocar a seleção brasileira. E aí é o seguinte, começaram as famosas movimentações de torcedor na internet desde hoje a reclamar e a pedir para não convocar. Então começa o torcedor assim, ó, Gabigol não, Gabigol tá mal, Gerson tá mal, Lucas Claro tá mal. Enquanto isso, na contramão, alguns amigos tricolores pedindo Fred na seleção brasileira, Daniel. Não, Fred não, mas Lucas Claro e Marcos Felipe não? Com certeza. Pedro, certeza, Felipe. Dá tempo do destaque final dele, se não der, acabou o programa. Rapidinho, Pedro, rapidinho. Só esperando que essa coisa de voltar ao público não passe e volte tudo sem público, porque não é hora, vamos ter a cabeça no lugar, gente, pelo amor de Deus. Marcos Felipe. Marcos Felipe, o paredão tricolor. Não, né? A muralha tricolor. Acaba o programa. Pega até sinal de Wi-Fi. Você Daniel? quer continuar essa resenha animada que é o nosso SBT Esporte Rio? Vem pra live, @Daniel Penafirme, pena com 2 N's, @Daniel Penafirme, pena com 2 N's. A gente vai bater papo agora aqui no meu Instagram. E logo mais tem Flamengo na tela do SBT, na Libertadores, Flamengo e União La Calera aqui na tela do SBT. Vamos pra live agora, amanhã programa no Maracanã, amanhã programa direto do Maracanã, que beleza. Eu vou embora, eu vou pra live. Tchau, até mais.